a Revolução Francesa de 1789, conhecida também como a Revolução Burguesa, porque foi quando os burgueses usaram o povo e subiram ao poder, estão no poder até hoje e não vai sair tão cedo pelo jeito. Do ponto de vista econômico, a Revolução Russa foi a mais importante. Agora, do ponto de vista político, do ponto de vista das liberdades individuais, direito à propriedade, liberdade de imprensa e de expressão, a Revolução Francesa é a revolução mais importante da Terra. E a Revolução Francesa foi a execução das ideias iluministas. Lembra do movimento iluminista? O movimento das ideias? O movimento científico? Aqui é a execução daquelas ideias de Rousseau, John Locke, Montesquieu, Diderot. Vamos lá. Predominava na França o antigo regime. O antigo regime é a mesma coisa do regime absolutista, onde o clero e a nobreza tinham enormes privilégios. Então, no antigo regime, o absolutista é quando o rei tem poderes ilimitados e ainda cedia muitos privilégios para o clero, o alto clero, né, e a nobreza, tá bom? Vamos lá, a sociedade francesa era dividida em classes, e essas classes eram chamadas de estados. No primeiro estado estava o alto clero, com cerca de 120 mil pessoas. O alto clero era formado pelos cardeais, bispos, os papas, cobrava dízimos, taxas de batismo, taxas de sepultamento e ainda tinha muitos privilégios dentro do primeiro estado. Por que alto clero? Porque tinha o baixo clero. Você acha que um padre que tinha lá uma paróquia lá no fim da França, né? Não é alto clero, é baixo clero, né? Só o alto clero tinha privilégio. O segundo estado era formado pela nobreza e tinha cerca de 360 mil pessoas. E essa nobreza era dividida da seguinte forma: tinha a nobreza real, que vivia no palácio, na corte. Tinha a provincial, que vivia em grandes propriedades, afastada da corte, mas riquíssima em grandes propriedades. E tinha o de toga, que era comprado, era um título comprado pelos burgueses, né? Burguês paga pau. Ele tinha o dinheiro, gerava riqueza, ia lá e comprava o título de nobre, certo? E tinha o terceiro estado. O terceiro estado, por incrível que pareça, olha quem estava no terceiro estado. A burguesia. Quem é o burguês? É quem pratica o comércio, o comerciante. Quem pratica a mercância, o burguês, mais os trabalhadores camponeses. E juntos eles formavam mais de 23 milhões de pessoas. Então, para resumir, se fosse para resumir a Revolução Francesa em 30 segundos, seria os burgueses, né, que tinham a riqueza nas mãos, que era marginalizada, usou o povão, armou o povão, tomou o poder, subiu ao poder e depois descartou o povo, né? Observação: o terceiro estado, que era formado pela burguesia mais os trabalhadores camponeses, eles estavam insatisfeitos, né? A burguesia gerava riqueza e era marginalizada, e ela queria participar do poder, e ela não participava. Por exemplo, uma coisa bem simples, mas já dá para entender como a burguesia era vista. Se tivesse uma festa no palácio com a nobreza, o burguês não podia entrar. O burguês, ele tinha condição de comprar a roupa que ele quisesse, mas ele não poderia usar a roupa da nobreza. Entendeu como ele era marginalizado? E o povo? O povo, tadinho. O povo era fome mesmo, passando fome. Por causa dessa insatisfação, houve a convocação dos Estados Gerais. E nessa convocação dos Estados Gerais, nessa Assembleia, o terceiro Estado, formado pela burguesia, mais os trabalhadores, a classe mais marginalizada dentro do sistema social francês, eles exigiram que o voto fosse feito por cabeça e não por classe. Porque por classe, olha como eles se dava mal por classe. O primeiro estado votava, o segundo estado votava, 2 votos. O terceiro estado marginalizado, 1 voto. Perdia todas. Eles queriam que o voto fosse por cabeça. Qual é a quantidade de pessoas? 23 milhões de pessoas, né? Eles queriam que o voto fosse por cabeça, dentro dos Estados Gerais. Estados Gerais que tinha mais de um século que tinha sido convocado. A primeira, acho que, se não me engano, 170 anos. O processo revolucionário. O processo revolucionário foi: o rei Luís XVI não aceitou a proposta do voto por cabeça. Não aceitou, rejeitou de pronto. Não quis. Um deputado do terceiro estado, provavelmente financiado pelos burgueses da época, olha a frase dele: estamos aqui pela vontade do povo. O povo, ele quis dizer burguesia.
Só sairemos com a força das baionetas. Baionetas era a arma mais potente da época, que ela tinha uma faca na ponta. Se fosse comparar a baioneta hoje com a arma de hoje, seria um fuzil, né? Eles invadiram o jogo da Pela. O jogo da Pela era uma espécie de salão de jogos. E jurou sair com uma constituição para a França. Você falou que só saía de lá ou com a força das armas ou com a constituição para a França. E aqui começa a Revolução Francesa de 1789. Aí houve uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia? O que é uma Assembleia Constituinte? Uma Assembleia Constituinte é quando chamam os deputados que elaboram lei para formar uma Constituição. Entendeu? A Assembleia Constituinte, a ideia da Assembleia Constituinte é elaborar uma Constituição, que é a lei maior de um determinado país. Em 14 de julho de 1789 surgiu a notícia de que o rei iria invadir a Assembleia. Então, na Assembleia Constituinte, eles ficaram sabendo, o rei vai invadir, vai mandar invadir a Assembleia Constituinte. E aí, com o apoio dos soldados, os soldados, assim como a Revolução Russa, os soldados passaram para o lado do povo. Sofria também, né? Soldado pobre, né? Invadiu e tomou a Bastilha. Então o povo, com apoio de soldados, invadiu e tomou a Bastilha. A Bastilha era uma prisão símbolo do regime absolutista. Então, dentro da Bastilha, o rei, todo aquele que ele achava que era inimigo, ele pegava e levava para a Bastilha. E lá levava, prendia, torturava, assassinava. Então era o símbolo maior do poder do rei. E aí o povo, junto com os soldados, invadiram a Bastilha. Em 4 de agosto de 1789, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com liberdade, segurança, resistência à opressão e direito à propriedade. Direito à propriedade. Percebe que isso aqui foi colocado a pedido da burguesia. Direito à propriedade inviolável. E essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, isso foi um avanço enorme para o mundo. Essa frase aqui que inspirou a Constituição dos Estados Unidos, inspirou até a Constituição do Brasil, inspirou a Carta da ONU, né? E aqui é quando você pega lá o povão que não tem direito nenhum e iguala. Todos são iguais perante a lei. Pelo menos perante a lei, né? Do ponto de vista econômico, perante a lei todos são iguais. Essa declaração serviu de inspiração para o mundo inteiro declarar todos os cidadãos iguais perante a lei. A monarquia constitucional. Dentro dessa Assembleia Constituinte, eles fizeram uma espécie de constituição. E dentro dessa constituição, a perda dos privilégios do clero da igreja. Então a Igreja Católica, junto com seus membros, perde todos os privilégios junto com a nobreza. Limite do poder do rei. Aqui já não é mais absolutista. Aquele poder ilimitado do rei já não é mais. Aqui é limitado pela lei. Aqui sai do antigo regime, do absolutismo, para uma monarquia constitucional com poder limitado do rei pela legislação, pela Constituição. Voto censitário. Aqui o povo já sai perdendo. A burguesia, até coloquei que a burguesia está por trás. Se o voto é censitário, só pode votar quem tem uma determinada renda. Só que 85% da população da França não tinha renda, não tinha direito de votar. Então, percebe que a burguesia está ganhando espaço. Ela não quer que o povo participe do poder, ela quer subir sozinha. Observação. O rei da França se aliou com o rei da Áustria e da Prússia, que é a atual Alemanha, e montaram um exército e invadiram a França. Então, com o apoio do rei francês, ele se uniu com o poder externo e com as nações estrangeiras e invadiram a França, né, para voltar ao poder antigo, o poder antigo absolutista, né, com o apoio da nobreza e do alto clero, é lógico. Mas aí foram vencidos, né, perderam. E aí a Assembleia declarou pátria em perigo. Os franceses pegaram em arma para defender a França. O rei fugiu, o rei francês fugiu, mas foi reconhecido e preso, e aí ele fica preso. Os franceses venceram os estrangeiros na Batalha de Valmy, em 20 de setembro de 1792. E aí, para não ficar muito extenso, a parte 1 termina, bora para a parte 2 da Revolução Francesa de 1789. Até a próxima.